Eu não pedi para nascer. Você costuma dizer essa frase, eu já ouvi alguém dizer, eu particularmente dentro do meu trabalho já ouvi inúmeras vezes. Você é daquele tipo de pessoa que deseja prosperar, relacionamentos saudáveis, mas ao mesmo tempo tem a sensação lá no fundo, verbalizando ou não, que você não queria estar aqui nessa vida, que essa vida é muito injusta? É sobre isso que nós iremos abordar nesse vídeo e com certeza eu vou expandir a sua consciência, colocando mais letras no seu vocabulário através dos conceitos da psicologia pré e perinatal para que você resolva esses dilemas dentro de você. Olá, se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, que é a metodologia integrativa de reconexão do eu, uma metodologia embasada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, como as experiências que nós passamos no início de nossa vida continuam influenciando os resultados que nós temos na vida até hoje. Quando eu falo de início de vida, eu não estou falando de memórias e experiências a partir do nascimento, eu estou falando de períodos anteriores à concepção, da concepção, gestação e nascimento. Esse é o campo de estudo da psicologia pré e perinatal. Vamos direto ao ponto aqui. Com mais de 16 anos de experiência clínica, sendo 11 anos somente focado nesses estudos, como essas experiências de início de vida continuam nos impactando, eu fiz enormes descobertas que combinam muito com aqueles que são considerados os precursores do campo da psicologia pré e perinatal. Aproximadamente de 40 a 50% das pessoas não queriam ter nascido, não queriam estar aqui nessa vida. E isso sim vai deixar sequelas muito grandes que vão impedir, vão bloquear ou pelo menos atrapalhar você de realizar os seus sonhos. Como a gente já estava falando aqui, esse estudo de como essas memórias e experiências precoces continuam nos influenciando, eu vou trazer uma analogia breve. Quando uma casa vai ser construída, não são as paredes ou a decoração ou o telhado que são as coisas mais importantes dessa casa. Claro que isso tem a sua importância, mas antes de tudo isso veio uma planta baixa, antes de tudo isso veio as fundações, as bases dessa casa. Por exemplo, se uma coluna ficou de esgueio, esses tijolos vão acompanhar essa coluna, o telhado vai acompanhar essa coluna. Em outras palavras, as bases emocionais são construídas em períodos muito anteriores ao nosso nascimento. Claro que as experiências posteriores, como da infância, da adolescência e mesmo da vida adulta, elas continuam nos influenciando. Eu estou falando de traumas, mas a gente tem que entender o seguinte: as colunas, as bases, vêm muito antes dos tijolos das janelas, das portas, do telhado e da decoração. Então, quando nós estamos falando do período pré e perinatal, nós estamos falando das raízes emocionais mais profundas, dos nossos comportamentos, da nossa psique, de como nós agimos, interagimos e reagimos ao mundo, às pessoas, aos relacionamentos, etc. É muito interessante porque muitas das pessoas, né, que adentram esse trabalho, e sim, é muito possível nós resgatarmos essas memórias, uma aspas aqui, o trabalho não se dedica somente a resgatar memórias para que você entenda. Essas memórias basais estão em nossa biologia, sistema nervoso autônomo, grupos musculares, fáscia do músculo, bioquímica. Então, são memórias pertencentes muito mais à nossa parte somática do que ao nosso intelecto. Muito pelo contrário, as experiências de estresse, de ansiedade que a mãe passa, os sentimentos da mãe, o que acontece ao redor da mãe e também os contratos de alma desse bebê vão influenciar como ele vai se moldar dentro desse cérebro neurológico, né, em termos neurológicos, que ele vai se construindo. E eu não sei se você sabia, mas o cérebro não é o primeiro órgão a ser formado quando nós somos gestados, o coração é. Tudo isso para dizer que são memórias muito profundas e elas não residem aqui na nossa parte consciente. São experiências que estão soterradas muitos níveis abaixo do nosso inconsciente. Pense num processo de arqueologia. A arqueologia, ela não vai estudando camadas do solo e então descobrindo a história sobre o que aconteceu. Um fóssil de dinossauro, ele é encontrado em várias camadas abaixo do solo. Eles conseguem datar, eles conseguem ter um vislumbre de como foi aquele tempo. Então, eu costumo usar essa analogia que o trabalho da psicologia pré e perinatal é como uma arqueologia biológica, uma arqueologia de comportamentos. É como
nós encontrarmos as verdadeiras raízes dos nossos comportamentos, daquilo que nos levam a agir e interagir com o mundo da forma como a gente age hoje. Bom, falando nisso, eu quero que você entenda o seguinte: a psicologia pré-perinatal, ela se divide em períodos e etapas, como a pré-concepção, que é a época anterior à concepção, a concepção, a gestação, o nascimento e logo após o nascimento. Nesse vídeo aqui, para que você entenda o que eu quero transmitir, que vai dar aí um blow mind dentro de você, nós vamos dar ênfase ao período da pré-concepção. Então nós vamos falar um pouco desse período onde nós não temos um corpo físico formado ainda, mas nós consideramos que nós temos um corpo energético, uma alma, um espírito. Nós viemos de algum lugar. Então, se nós viemos de algum lugar que nós podemos chamar de Deus, a psicologia pré-perinatal chama de lar divino ou berço cósmico, mas você também pode dizer que nós viemos das estrelas, do universo, de algum lugar. E antes do processo biológico começar a acontecer, que vai acontecer e se dar na concepção, que é quando a menor célula do corpo humano, o espermatozoide, se encontra com uma das maiores células do corpo humano, que é o óvulo, este processo de fecundação vai dar início ao processo biológico, ou seja, a construção biológica do nosso corpo, mas nós estamos falando de pré-concepção. Então, quando a gente fala de pré-concepção, que eu tenho uma alma, um espírito, que eu tenho esse corpo energético, eu estava em algum lugar, nós viemos para a Terra. Então, o campo da psicologia pré-perinatal combina com muitas informações que, por exemplo, algumas doutrinas já pregam, como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, que nós temos contratos espirituais, nós temos karmas, nós temos dharmas. Então, dentro desses contratos espirituais, muitas vezes nós não queremos vir para o plano terrestre por diversos motivos, e cada pessoa tem o seu motivo. Alguns deles podem ser: poxa, esse lugar espiritual é um lugar de completude, é um lugar de integralidade, é um lugar de muito amor, de muita paz. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso eu estou tirando através de pesquisas empíricas. O que isso quer dizer? Dezenas de milhares de pessoas regredidas até esse período do tempo, elas relatam de novo e de novo a mesma coisa. E a propósito, é muito fácil nós acessarmos este período do tempo. Então, algumas pessoas, por deixar este lugar, têm aquilo que a psicologia pré-perinatal nomeia como saudades do lar divino. Eu tenho saudades deste lugar. Então, eu vou nomear aqui as possibilidades que podem acontecer e depois a gente vai falar dos termos práticos aqui na vida, como isso pode estar impactando até hoje. Nós temos também aquilo que é conhecido como arrependimento da escolha. Minha alma decidiu pelos próprios termos ou concordou em estar aqui, e através das experiências que eu vou tendo nesse processo de corporificação, ou seja, do espírito até a matéria, muitas coisas podem acontecer, traumas, e eu me arrependo e eu quero voltar para esse lugar, mas já não tem como voltar para trás. Uma outra experiência que pode acontecer: eu não queria de jeito nenhum vir para esse lugar. Então não é que eu sinto saudade, não é que eu estou arrependido, eu não queria estar nesse lugar. A Terra é um lugar de muita dor, a Terra é um lugar de muito sofrimento, a Terra é um lugar de coisas ruins. Também já ouvi isso de milhares de pessoas. Então essas pessoas não queriam estar aqui, mas uma força maior as conduz até aqui. Então existe esse conflito interno que se tornará inconsciente daqui a pouco. Também existe a possibilidade, e muitas pessoas falam isso, que a gente chama de abandono cósmico ou exílio do divino. É a sensação como se Deus, o universo, tivesse me chutado para fora do paraíso. Eu estou forçado nessa experiência terrena. Então essas pessoas vão ter sintomas muito característicos na vida. Essas aqui são algumas das possibilidades que podem acontecer no período da pré-concepção. Para que você tenha uma ideia do período da pré-concepção, William R. Emerson, aquele que é considerado pai fundador do campo da psicologia pré-perinatal, ele descobriu que existem 18 estágios, e cada estágio pode ser vivenciado como êxtase, cada estágio pode ser vivenciado como neutro, ou cada estágio pode ser vivenciado
passado com muita dor, ou seja, muito traumático. Então, esta separação deste lugar de onde nós viemos e a aproximação para este lugar, para onde nós vamos, vão deixando impressões em nossa psique, em nosso inconsciente espiritual, em nossa energia, em nossa alma, que ali na frente vão começar a entrar junto com esse processo de corporificação. Depois nós vamos passar pela gestação, nascimento, infância, estamos aqui hoje, ok? Por isso que eu comecei o vídeo com a seguinte frase: eu não pedi para nascer, eu não queria estar aqui. Eu quero que você reflita lá no fundo, inclusive não só nos momentos difíceis da sua vida, mas se esse lá no fundo do fundo do fundo foi um desejo seu. Eu não estou falando de tentativas de suicídio, de acabar com a própria vida. Eu estou falando de um desejo de não querer estar aqui, mas isso não passa pela cabeça da pessoa dela tirar a própria vida. Muito pelo contrário, né? Ela vai viver, só que existe esse desejo e quase como uma sensação de alívio quando esse processo terreno terminar. Um outro exemplo que me ocorre agora, gravando esse vídeo: quantas pessoas eu não ouvi dizer, eu não quero ter um filho? E às vezes eu pergunto, por que você não gostaria de ter um filho? Eu que não vou trazer uma alma para este lugar de sofrimento. Aqui a gente já consegue entender que está implícito que esta pessoa não queria estar aqui, que enxerga a terra, o processo terreno, como uma experiência difícil, uma experiência dolorosa e traumática. Então, quando a gente vai começando a entender isso, certo? Se eu tenho essas questões que podem estar muitas camadas abaixo de nosso inconsciente, vai existir um conflito. Por que um conflito? Porque você quer prosperar. Eu tenho certeza disso. Você quer ter relacionamentos saudáveis, eu também tenho certeza disso. Porém, prosperar, ter relacionamentos saudáveis aqui pertencem ao mundo terreno. Então existe um conflito, porque uma parte de você quer prosperar, quer ter sucesso, quer ganhar dinheiro, só que uma outra parte não quer estar aqui. Então, inconscientemente, quanto menos vínculo você criar aqui, é muito mais fácil, porque existe esse desejo de voltar para esse lugar. Começa a me compreender? Isso também é válido para relacionamentos. Óbvio que existem outras camadas de influência. Aqui, gente, eu tô falando na planta baixa, eu tô falando nas estruturas da estrutura, ok? A gente está falando do período da pré-concepção. E sim, essa é uma informação muito relevante, porque enquanto, se você tem esse conflito, nós não elaborarmos esse conflito, muito dificilmente você vai alcançar aquilo que você deseja. Não é só uma questão de ressignificar crenças, de você trabalhar os seus traumas. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, faça isso, mas eu estou dizendo que existe essa camada tão mais profunda que muitas pessoas não conhecem nem reconhecem. Tem pessoas que entendem que traumas da infância deixam os seus impactos, tem pessoas que entendem que a nossa linhagem transgeracional também deixa resíduos, inclusive provados cientificamente, no nosso DNA. E existe também essa camada mais profunda de todas, que pertence à própria alma do indivíduo, que vai gerar esses conflitos se essa pessoa não queria estar aqui, por qualquer um desses motivos que eu coloquei aqui, que são motivos gerais, e podem haver outros, tá? E isso é só investigando a história pessoal de cada indivíduo, dificilmente ela vai conquistar os sonhos que ela deseja, que fazem parte do plano terreno. Você começa a identificar que existem camadas muito profundas. Esse trabalho que a gente está falando aqui não é uma mágica, não se trata só de um entendimento. Como eu disse e expliquei para você, são memórias que pertencem à nossa biologia, de tão profundas que elas são. Claro que o entendimento vai te ajudar em alguma instância, e você pode se perguntar, mas não são memórias energéticas do campo da alma? Sim, mas logo elas se acoplam no processo de corporificação, que é quando já começa a acontecer a multiplicação celular ali de 2 células até um corpo formado e trilhões de células no nascimento. Então as estruturas estão formadas, as paredes estão ali, e depois a gente vai continuando, colocando um telhado, uma janela, a decoração da casa, que são as experiências da infância para frente. Isto também
também é importante, mas eu sei que você é uma pessoa inteligente e você vai entender que esse processo, ele realmente é a estrutura que sustenta tudo. Então, se você tem esses conflitos, se você diz que aqui é um lugar de dor, ou pelo menos tem a sensação no fundo que não queria estar aqui, que vai ter a sensação de alívio quando essa vida terminar, e às vezes as pessoas têm vergonha de verbalizar isso. Tanto que no processo terapêutico, às vezes elas levam um tempo para conseguir reconhecer isso e admitir que um pedaço delas, uma parte delas, que é sobre esse período que eu estou dizendo a você, não queriam de fato estar aqui, ok? Então, com isso, vai se gerando esses conflitos, e enquanto isso não for elaborado, como eu disse, muito dificilmente você conseguirá realizar os seus sonhos. Eu quero deixar uma aspas muito grande, eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar em outros traumas, em outras experiências da sua vida, mas com certeza eu agreguei novas letras ao seu vocabulário, trazendo também a perspectiva do campo da psicologia pré e perinatal. E quando nós encontramos a resolução, a elaboração de tudo isso, é muito incrível como a vida do indivíduo também, ela vai prosperando. E eu não estou falando de prosperar somente em dinheiro, eu estou falando de saúde, de relacionamentos, estou falando também da prosperidade profissional, estou falando também de autoestima e de outras áreas da vida do indivíduo. Realmente são informações muito profundas que eu tenho certeza que você não encontra em qualquer canal aqui no YouTube. Então, se já está curtindo, deixa o seu like, o seu comentário aqui abaixo. Se você tiver dúvidas e de repente eu puder responder em poucas linhas ali a sua dúvida, porque às vezes a pergunta é complexa e não dá, mas quando é possível, com certeza vou responder, e compartilhe esse vídeo. Mas eu não sou um portador somente de más notícias. Eu quero esclarecer que existem muitos níveis que você precisa adentrar para transformar a sua vida e também apontar os caminhos, porque o próprio trabalho somático da psicologia pré e perinatal, ele nos ajuda com a elaboração de tudo isso. Como eu disse a você, há 11 anos eu estou focado no trabalho somático pré e perinatal, e eu desenvolvi aquela que é conhecida como a vivência pré e perinatal, que é uma vivência imersiva de 3 dias, num grupo super reduzido de pessoas. Não é aqueles eventos que você vai que tem 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, onde são palestras ali na frente. Muito diferente disso, são grupos super reduzidos de no máximo 18 pessoas, onde nesses 3 dias eu vou estar junto com você. Embora a experiência seja grupal, ela tem experiências individuais. Eu vou estar junto com você no seu processo, ajudando você não só a desvendar essas questões pré-concepções, mas também as questões de gestação, as questões de nascimento, as questões pós-nascimento. Mas o tema desse vídeo era não pedir para nascer, e isso é muito comum de emergir, e muitas pessoas se surpreendem ao se dar conta desse sentimento, e elas levam ali algum tempinho para reconhecer, no fundo eu sempre carreguei esse sentimento dentro de mim. Bom, se você quiser mais informações sobre essa experiência, você vai ver aqui abaixo na descrição desse vídeo como entrar em contato com a minha equipe para que você possa fazer parte das próximas turmas. Eu vou te deixar com alguns depoimentos aqui no final desse vídeo de pessoas que já passaram por essa experiência, e você também pode ver no Google a avaliação da nossa empresa, pedir para a nossa equipe muitos outros depoimentos, se você realmente quer ver como é muito possível de nós elaborarmos essas questões. Combinado? Nesse vídeo aqui eu vou ficando por aqui. Já sabe, em nenhum outro canal você vai encontrar um conteúdo deste teor, com esta profundidade. Então, se você não está inscrito, este é o momento. Fique com esse depoimento e você já sabe onde a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Porque muitas coisas que influenciavam como eu me comportava e como eu respondia a algumas situações, que eu achava que era por um motivo, era por outro, né? Por esse outro que eu descobri aí a origem, né? Olha, eu até falando por minha experiência própria, né, que já procurei eu mesmo, através de livros, me entender, me curar através de outras terapias, e não desfazendo de outras técnicas, né, outras terapias, mas eu acredito que aqui você vai num momento onde as coisas, né, se formaram, e a partir dali é tudo reativo. Então, através de outras abordagens, você vai meio que indo de trás para frente, né? Nunca chegando, às vezes, próximo ali da origem. Quem está buscando se aprofundar na própria história e fazer uma descoberta de si mesma,
Essa experiência é muito válida e absolutamente única. Acho que é um trabalho que não se encontra em outro lugar. É um núcleo muito pequeno de pessoas que proporcionam isso, e o Manuel faz isso como ninguém, tenho certeza. Bom, a diferença em relação dessa vivência em relação a outras que eu vivi, que eu tive a oportunidade de realizar, é a profundidade. Essa vivência é uma vivência singular, é uma vivência muito profunda, conduzida com muito cuidado pelo Manuel Augusto, por toda a equipe, e sem dúvida, nessa vivência a gente consegue acessar camadas mais profundas do nosso nascimento, da nossa história, que começa a partir do útero. Tinha depressão já fazia acho que 13 anos, já tinha feito várias terapias, até que me falaram sobre o trabalho do Manuel, porque me falaram assim, parece que é uma coisa mais profunda, que a gente não está conseguindo achar a explicação aqui assim tão fácil. E na vivência pré e perinatal, lá eu encontrei um lugar em mim onde senti essas dores, aonde eu saí de lá já, encontrei um lugar muito maravilhoso dentro de mim e saí de lá já sem tomar os remédios. E aí depois passei por um processo de tirando aos poucos, com um médico, uma médica. Eu acho que é uma viagem maravilhosa se adentrar dentro desse mundo, porque é dentro do útero, né? Você nem imagina, tem coisas que você nem imagina que você viveu.